Olá, turminha, eu espero que todas estejam bem, assistindo as aulas da tia. E hoje a tia vai dar a aula de História do Piauí. Hoje nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, os primeiros anos dessa chegada dos portugueses ao Brasil, a relação, como foi esses portugueses ao chegar ao Brasil com os índios. E logo após nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividade, da nossa página 48 e 49 do nosso livro didático, que foi para casa. Então nós vamos fazer a correção da nossa página hoje, 48 e 49. Então, meus amores, fiquem atentos na nossa correçãozinha. Certo que a maioria da correção, as perguntas, são pessoal. Mas mesmo assim, as que não foram pessoal, a tia vai falar sobre elas. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, que fica aí na página 53 do livro de vocês. Então, pegando o livro na página 53, a tia sempre recomenda, meus amores, que vocês assistam às aulas da tia sempre com o livro em mãos, porque a tia sempre está falando aonde que você vai marcar, para facilitar quando vocês forem responder a atividade de vocês, meus amores. Então, prestando atenção, na última aula nós falamos sobre a Serra da Capivara, não foi? Nós falamos sobre 7 cidades, que a tia passou até um vídeo para vocês assistirem esse vídeo. Gostaram do vídeo? E hoje nós vamos dar continuidade no nosso livro, mas falando da chegada dos portugueses ao Brasil. Os primeiros anos, na página 53. Então, nós vamos falar dessa chegada dos portugueses. Você sabia que o Brasil não foi descoberto? Descobrir significa achar, ignorado, desconhecido ou oculto. Então, o Brasil, nenhum desses casos se aplica ao Brasil, porque ele não estava perdido, não era ignorado. Então, o nosso país já tinha habitantes, que eram os indígenas. Que já tinha esses habitantes, que eram os indígenas. Então, ele não foi achado, ele não era um país desconhecido, porque ele já se encontrava nesse lugar. Se você observar, no nosso textozinho, ele fala assim, mas o Brasil já era conhecido pelos indígenas que aqui moravam. Como eu havia falado para vocês, o Brasil, os indígenas eles já moravam em nosso país, antes da chegada dos portugueses. Portugal foi o primeiro país do continente europeu a unificar seu território, por isso construiu muito cedo uma identidade nacional. Então, em relação aos portugueses e o que fica no continente europeu, o Portugal, então eles foram os primeiros a chegar e construir um vínculo com o nosso país. Além disso, era o centro difusor do conhecimento náutico, matemático e geográficos necessário para grandes navegações. Então, os europeus, ele possuía esse conhecimento náutico e matemático, geográfico, necessário para essas grandes navegações. Então, por isso que quando nós falamos em descobertas de continente, de outros territórios, a gente sempre está se referindo aos países europeus. Quando nós sempre estamos falando, se referindo ao continente europeu. Porque os países do continente europeu
a maioria deles tinha esse conhecimento náutico, matemático e geográfico para fazer essas navegações. As caravelas que atravessaram o Atlântico foram resultado dessa intervenção portuguesa, pois apresentavam características que permitiam atravessar, por exemplo, a grande quantidade de madeira usada para fazer os navios. Então, os portugueses, eles possuíam grandes navios. E justamente para atravessar essas madeiras usada para a construção desses navios. Eles possuíam navios que poderiam fazer essas descobertas, fazer essas grandes navegações de longo período, e foi o que mais explorou a madeira do nosso país. Foi os países europeus que mais utilizaram a nossa madeira, foram os países europeus. Além disso, contava com a bússola, astrolábico, instrumentos que auxiliavam no direcionamento das viagens. Então, meus amores, quando a tia pede para você marcar o seu livro em sala de aula, nós estamos em sala, marque isso, porque facilita o seu conhecimento na hora de você fazer a leitura do seu texto. Quando chegar em casa, e agora você estando em casa, você marque para vocês lerem novamente o seu texto. Então, você vai marcar quem tinha esses conhecimentos de matemática, geógrafos e náutico, eram os europeus. Então, você vai marcar essa partezinha aí, quem tinha esses conhecimentos. Quem é que contava com a bússola, astrolábio, instrumentos que auxiliavam no direcionamento das viagens? Quem contava com esses instrumentos, com essa ajuda da bússola? Eram os europeus. Então, você vai marcar no seu livro em relação à chegada dos portugueses ao Brasil, na página 55. No finalzinho do livrinho de vocês, no finalzinho da página 53, tem um vocabulário. Unificar, unir várias coisas para tornar uma só. Sempre que tem esses vocabuláriozinho no finalzinho da página, para vocês também fazer a leitura, para você fazer a leitura do seu textozinho, esses vocabulários, tá bom? E agora, meus queridos, prestando atenção que a tia vai explicar a tarefinha de casa, tarefinha digitada, tá bom? Então, meus queridos, essa tarefinha digitada, que foi para vocês responderem em casa, para vocês observarem aqui essa imagem, lendo o textozinho, observando a imagem e lendo o texto, para você responder essa atividade. Você lê o texto com calma. Nós falamos do Estreito de Bering. Quando a colonização europeia chegaram à América, ela já era povoada. Então, você vai observar aqui a chegada do homem à América, lendo esse texto, e depois responder essa atividadezinha, depois da leitura do texto. Na primeira questão, para você marcar V para as verdadeiras e F para as falsas. Você vai ler aqui com calma essa atividadezinha. Depois da leitura do texto, você vai observar e colocar V ou F. Você também pode estar vendo o seu capítulo, que nós falamos também do Estreito de Bering, ou revendo a videoaula falando sobre esse conteúdo. Na segunda questão, de acordo com o texto e a imagem, qual é a imagem, tia? O Estreito de Bering, esse estreito aqui, ó. Você vai marcar a alternativa correta. Você vai marcar a alternativa correta.
está localizado entre o continente da América e o continente europeu, meus amores, só pode marcar uma alternativa correta. Aqui tem A, B, C, D, mas somente uma está correta. Na sua opinião, qual a hipótese de povoamento da América é a mais provável? Qual que você acha que é a mais provável? Também você pode estar vendo no texto e você achar que é a mais provável, a hipótese mais provável que pode ter acontecido a chegada do homem à América. Na quarta questão, você está observando essas imagens aqui. Nós temos a baleia, o Palácio do Canarque, em Teresina, a capoeira, a igreja de São Benedito. Então, você vai observar se ela é material, que é patrimônio material, ou imaterial. Você vai colocar só a letrinha. Se for patrimônio material, você coloca a letra M. Se for patrimônio imaterial, você coloca a letra I. A baleia, você pode tocar a baleia? Você ouve falar da lenda, da história da baleia, mas você pode tocar a dança. Você pode sacudir o seu corpinho, mas você não pode tocar na música, na dança. A igreja você pode chegar lá, ó, colocar a mãozinha na igreja, não pode? Então, ela é patrimônio material. Qual é a importância, na quinta questão, qual a importância de preservar os patrimônios culturais, material e imaterial? Você pode estar pesquisando no seu livro ou na videoaula. Você pode estar assistindo novamente a videoaula e rever novamente falando sobre patrimônio cultural, material e imaterial. Na sexta questão, você está vendo essas palavrinhas em negritos? Essa palavrinha IPHAM, Geografia, Unesco, Unicef, História, Governo. Só que tem palavrinhas que está aqui, mas elas não vão ficar no espaço em branco. Elas não vão completar. Só as palavrinhas corretas. O órgão internacional que identifica o patrimônio da humanidade é a... Você vai colocar só a palavra correta. Vai ter palavra que não vai... Vai ter palavras que você vai deixar de colocar. Como um exemplo, geografia. Geografia não vai ficar bem aqui. Na próxima questão, você vai fazer a leitura desse textozinho que tem do lado dessas questões e responder essa atividadezinha aqui do ladozinho. Então, prestando atenção na nossa atividade e responda com calma, lendo o texto. Tem dúvida? Procure no seu livro, procure assistir as videoaulas, tá bom? Um cheiro da tia.